Olá, boa tarde para você que passa a acompanhar. A partir de agora, mais uma entrevista ao vivo aqui na TV Estadão, uma entrevista do Estadão PME, nessa semana especial que a gente faz sobre empreendedorismo, uma semana especial de aquecimento para a Feira do Empreendedor que começa no próximo sábado aqui em São Paulo. Próximo sábado, aqui em São Paulo, essa Feira do Empreendedor. A gente, como eu disse, estamos fazendo uma semana de entrevistas ao vivo para falar de empreendedorismo, para falar de boas ideias de negócios e para falar de negócios de sucesso, de negócios de destaque. É o caso de hoje, a gente recebe aqui no estúdio da TV Estadão o Clóvis Souza, que é o fundador, o criador, está à frente da operação hoje, da Juliana Flores. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem, Daniel. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Bom, o Clóvis, como a gente disse, criou a Juliana Flores e contar um pouquinho da história dele rapidamente. Ele tinha 10 anos quando começou a trabalhar em uma floricultura ao lado da casa em que ele morava, no bairro da Moca, aqui na zona leste de São Paulo. Aos 19, ele decidiu abrir a sua própria floricultura, isso em São Caetano do Sul. Mas o negócio do Clóvis começou a chamar a atenção mesmo, começou a dar um salto, como a gente diz, quando ele decidiu investir na venda de flores pela internet. Lembrar que isso não era uma coisa muito comum no Brasil, a internet estava começando, e-commerce ainda era uma coisa ainda mais distante da nossa realidade. Hoje, a Juliana Flores entrega para mais de 1.100 cidades do país inteiro e uma média de 122 mil pedidos mensais. Isso em 2013. Estão certos esses dados? Estão certos esses números? Correto. Legal. Bom, a primeira pergunta que eu te faço é justamente essa. Por que empreender? Como é que você tomou essa decisão tão jovem de começar um negócio? E olhando em perspectiva, dá para falar que valeu a pena, né? Mas você achava que ia conseguir crescer tanto, ter tanto espaço e tanto destaque assim com o empreendedorismo? Na verdade, Daniel, eu tinha 19 para 20 anos, né? Eu montei a minha loja, eu trabalhava de funcionário até então, e eu não tinha nenhum sonho, nem de montar, na verdade, uma loja. E aí eu montei essa loja e, assim, as pessoas falam, você era muito arrojado. Na verdade, quando a gente é muito novo, não é muito arrojado, era o tudo ou nada, né? Entendi. Então, assim, tudo que vinha, a gente tinha que apostar e acreditar que era a única coisa que eu sabia fazer, era mexer com flor. Então eu acreditei e corri atrás e 10 anos depois eu vim para a internet. Que bacana. Agora, internet, né? Como é que deu esse estalo de vender pela internet? Porque não era comum, né? O e-commerce ele estava, acho que em gestação. Como é que foi a ideia de falar, dá para vender flor pela internet? Na verdade, assim, eu já vendia por catálogo, né? Então, você ia na minha loja, te entregava um catálogo, né? Onde tinha lá 10, 12 arranjos com um código. E você podia ligar na minha loja e pedir aquele arranjo pelo código. E quando eu conheci a internet há 14 anos atrás, para mim foi muito bacana, porque assim, eu podia apresentar um leque muito maior para o meu cliente, né, e ele podia comprar sem interagir comigo. Então isso foi muito bacana para nós, a gente montou um site muito simplesinho na época, né, assim, uma coisa muito simples. No primeiro mês, só para você ter ideia, a gente fez 2 vendas, né? Mas foi bem bacana, mesmo sendo 2 vendas, foi interessante porque assim, essa pessoa ela conseguiu fazer pedido sem falar comigo, sem interagir com a gente e caiu esse pedido para nós, então foi muito importante. No segundo mês, assim, já foi um salto muito grande, a gente chegou a fazer 6 vendas, 8 vendas, quer dizer, quase 200% de crescimento. Eu falei, esse negócio é o negócio do futuro, isso que eu quero, vou apostar todas as minhas fichas, né, nesse negócio, novo negócio. De vender pela internet. Exatamente. Agora, dúvida também de muita gente que é audiência do PME no site, no estadãopme.com.br, mas também no programa de rádio que a gente faz aos sábados, que você também já participou. Era muito mais difícil, você imagina, olhando em perspectiva, empreender quando você começou do que hoje? Era mais difícil, por exemplo, captar recursos para você, mesmo minimamente para poder começar? A burocracia era maior? Fala um pouquinho, contextualizando, o que era quando você começou e o que você vê hoje de gente que está empreendendo, enfim, ou do que você entende do ambiente de negócios. No meu caso especificamente, assim, quando eu entrei para a internet, assim, eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha ninguém que realmente podia nos ajudar. Hoje eu acho que é muito mais prático, muito mais fácil, porque hoje você tem grandes professores aí, né? Grandes e-commerce
assim, que chegou até a fechar grandes lojas, aí ficar só com loja física, que não é o meu caso. Eu, pelo contrário, eu ainda quero continuar crescendo muito as lojas físicas, né? Eu acho que hoje está mais fácil porque você tem grandes professores. Na época, quando eu montei, não tinha, né? Não tinha um líder no segmento, não tinha onde você realmente se espelhar. Né? Então, eu acho que hoje está mais fácil. As próprias ferramentas também, né? Hoje, para montar um site, quando a gente fala de comércio eletrônico, é muito mais fácil, Com né? certeza, muito mais barato. Não tenha sombra de dúvida. Hoje você tem grandes players no mercado aí que você consegue fazer boas ferramentas e trazer tudo que é de bom nos outros mercados, trazer para o seu. Então hoje está muito mais fácil, né? Hoje você tem pesquisa, hoje tem vários relatórios que não tinha na época, hoje está tudo muito mais fácil, né? 14 anos depois, a internet ela amadureceu, tem muito que crescer, não tem sombra de dúvida, né? A gente ainda é um bebê ainda, né? Ainda estamos engatinhando ainda no Brasil, mas eu tenho certeza que nos próximos 4 anos, 5 anos, isso vai ser uma loucura. Legal. Fala um pouquinho até para a gente entender o tamanho desse mercado em que você atua, né? Na verdade, o desempenho da sua empresa. Fala para a gente quanto é que foi o faturamento no ano passado, como é que é a perspectiva para esse ano? O faturamento, o ano passado foi 25 milhões né, no ano. E a gente está esperando 35% esse ano, 30%, 35% esse de ano, crescimento. De crescimento. Mesmo com eleição, essa questão, porque isso é engraçado, eu vou te perguntar depois de plano de negócios, mas é engraçado porque as pessoas, empreendedores menores, microempreendedores, empreendedores pequenos, eles têm muito medo em ano de eleição, porque acho que mais no passado ainda do que hoje, mas enfim, é o Clóvis que vai responder essa pergunta, mas a gente tinha períodos mais turbulentos em anos de eleição. A economia, a gente não sabia o rumo, a gente não sabia o que esperar dos próximos governos. Isso está equalizado, você acha, dentro desse ambiente? Quando você vai fazer o teu plano de negócio, você leva isso em conta, não leva? Como é que é essa questão do ambiente do país, né, em relação à projeção de crescimento aí do seu negócio? Com certeza a gente leva em consideração sim, até porque no nosso negócio ainda é um pouquinho pior, porque o Dia dos Namorados, que é uma grande data, que é em plena abertura do Copa do Mundo, né? Pois é. Não só a eleição, mas Copa do Mundo. Então eu acho que esse ano o nosso marketing está trabalhando muito mais, o nosso investimento está sendo um pouco mais agressivo até do que o ano passado, né? Porque se a gente sabe que vai vir 2 datas que pode vir atrapalhar a projeção do ano, eu acho que a gente tem que fazer agora. E está dando muito certo, tem muito resultado. Só para você ter ideia, se fosse janeiro contra janeiro do ano passado, eu cresci 32%. Em janeiro. Se fevereiro acabasse agora, está dando 79%. Que bacana. Né? As pessoas estão só falando, tá a eleição, a Copa do Mundo e tal, e estão esquecendo um pouquinho de investir, esqueci que tem os outros meses ainda, são 2 meses que realmente vai ter vai sentir, com certeza, não tenha sombra de dúvida, você pegar na hora que começar a Copa do Mundo, com certeza vai sentir, mas a gente não pode ficar parado, a gente tem que buscar isso agora nesses outros meses que não tem nada, né? Então a gente tem que tentar para dar uma equilibrada, a vida continua e a gente tem que dar uma equilibrada no final. Claro que vai afetar, não tenha sombra de dúvida, mas se a gente não fizer isso agora antes, né, lá no final, lá em dezembro, quando você me perguntar, e aí cresceu 35%, eu vou falar, Daniel, não cresceu. Não deu certo. Então a gente está se movimentando bastante e está dando bastante certo. A gente está dando bastante campanhas bastante arrojadas e estamos investindo bastante em marketing. Né? Que é uma saída para poder driblar esses meses que podem ser fracos, porque a gente também não sabe. A gente está sobrejulgando que vai ser fraco. Mas Copa do Mundo, a última foi em 1950, né? Outra realidade do mundo. De repente pode ser um mês bom. É que na verdade a gente se baseia sempre na Copa do Mundo 4 anos atrás, caiu 2 horas da tarde o jogo, acabou o dia, né? E realmente atrapalha mesmo. Isso sendo no Brasil, acredito que esse dia... Piorar. Tanto é que a gente já está discutindo com o pessoal de RH como que vai ser a escala de funcionário, né? Porque vai dar o dia todo, como que nós vamos fazer isso, né? Vai assistir o jogo na empresa, então a gente vai pegar toda a tabela dos jogos para poder realmente ver como nós vamos fazer, mas com certeza atrapalha, é um dia que realmente para, né? Não tem jeito. A gente nem gosta tanto de futebol desse jeito, né, no Brasil? Acho que não. Clóvis, me diz uma coisa, falando em pessoal, que você aproveitou, já vou puxar o gancho. Muito pequeno empresário, muitos pequenos empreendedores têm a dificuldade na hora de contratar. Tem a dificuldade na hora de contratar porque muitas vezes não tem como competir na hora de oferecer o salário, na hora de oferecer um benefício com uma empresa de médio porte, uma empresa de grande porte. Eu queria que você contasse para a gente, óbvio, a partir da sua realidade, como é que você faz esse processo para atrair talentos para Juliana Flores, como é que você faz isso e mais, como é que você faz para reter esses funcionários? Porque é outro problema também. Você pode até conseguir contratar um talento, uma pessoa importante naquela área que ela vai trabalhar. Mas como ela é muito boa, ela também pode sair mais rapidamente por uma outra oferta.
Qual a estratégia que vocês usam nesse caso? Primeiro assim, a nossa primeira estratégia é tentar aproveitar os funcionários internos que a gente tem, a gente dá valor para as pessoas que estão dentro, né? Hoje eu tenho o gerente de marketing que nasceu dentro da nossa empresa, eu tenho o gerente de produção que nasceu dentro da nossa empresa, só quando é uma coisa muito específica, por exemplo, um gerente financeiro, um RH, né? Então a gente procura realmente trazer, dar bastante oportunidade para as pessoas que estão com a gente e para motivar, para ela continuar dentro da empresa, a gente dá, por exemplo, produção. Né? Por que a produção tem que ganhar meta? Não, tem os melhores destaques do mês, o primeiro, segundo, terceiro lugar, tem uma bonificação. No caso do marketing, eles têm a bonificação diária, se bateu a meta, e junto na semana dá um valor bacana. Então é assim, é o ganha-ganha junto com eles, porque eu acho que isso é extremamente importante. Né? E assim, devido ao e-commerce estar numa crescente muito grande, então está difícil até de contratar realmente pessoas que tenham uma boa bagagem no mercado, porque hoje assim está uma loucura esse mercado de e-commerce. Então está toda hora... Está bombando mesmo, né? Porque Sim, a gente percebe hoje pelos números divulgados pela EBIT, número de faturamento, são bilhões e bilhões de reais. A gente vê cada vez mais pequenos empreendedores começando a empreender por e-commerce. Mas é impressionante mesmo, porque quem olha de dentro já está chegando nesse ponto de dificuldade para ter gente. Com certeza, qualificada, não tenha sombra de dúvida. Não tem sombra de dúvida, porque hoje todo mundo quer vir para esse mercado do e-commerce e aí eles vão pegando os que estão já no mercado, né? Fora as grandes redes, né? Fora as grandes redes, exatamente. A gente cria exatamente essa política mesmo de trazer as pessoas, treinar e sempre colocar uma grudada sempre do lado ali para aprender. Eu acho que assim, na nossa empresa, assim, não é que todo mundo tem que fazer tudo, não é isso. Mas eu acho que assim, no departamento de marketing, elas têm que saber o que está acontecendo, isso é importante. Né? Desde um cadastro de produto, não é que a minha gerente de marketing vai cadastrar um produto, mas se um dia precisar, ela sabe. Né? Então eu acho que é extremamente importante isso. Né? E ela sentir que realmente a empresa ela tem ela pode crescer dentro da empresa. Isso é importante. Não pode, isso tem que ficar muito claro para eles. Né? Só não cresce se não quiser. Isso é dica para quem está começando, né? É fazer com que a pessoa aposte no seu negócio. Com certeza, mas eu acho que assim, todo mundo, assim, você não ganha sozinho, né? Na verdade, assim, chegar até aqui, dar entrevista para o Daniel, não foi sozinho, né? Você tem uma equipe atrás de você, pessoas que gostam da sua empresa, que faz crescer e assim, elas têm que crescer junto também. E que adianta você andar com um carro lindo e seu funcionário andar a pé? Não pode, você tem que dar essas possibilidades também, não que não pode, eu estou falando em relação à minha empresa, né? Lógico. Isso eu fiz e deu muito certo e eu não paro de fazer, eu acho que isso é importante. Bacana. Bom, 14 horas 15 minutos, a gente recebe aqui no estúdio da TV Estadão hoje, quarta-feira, Clóvis Souza, criador, fundador, atual presidente, né? CEO, presidente. CEO, presidente da Juliana Flores. Essa semana que a gente faz de entrevistas ao vivo aqui, sempre às 14 horas, como uma espécie de aquecimento para a Feira do Empreendedor do Sebrae, que começa a partir do próximo sábado aqui em São Paulo. Clóvis, mudando um pouquinho de assunto, a gente já bateu esse papo, por isso que é legal a tua visão a respeito disso. Falar de logística, porque a gente, do mesmo jeito que tem muita gente empreendendo pequenos negócios, na internet tem muita gente tendo muita dor de cabeça, ficando com o cabelo branco por conta da logística, na hora de entregar o produto. Como é que você tem visto essa questão? Você que depende de logística no sentido de que você tem que ter uma logística estratégico para o seu negócio. Com certeza. Como é que você enxerga isso? Está melhor hoje do que era um tempo atrás? Piorou? E o que você faz para conseguir eventualmente amenizar problemas que a gente sabe que ocorrem quando o assunto é logística, quando é entrega de e-commerce aqui no Brasil? Melhorou sim, anos atrás aí, quando eu comecei, melhorou muito, né? Porque o e-commerce vem crescendo e as empresas de logística também vêm se atualizando e vem melhorando, tem muito por fazer, mas já melhorou bastante sim. No meu caso especificamente, eu comecei e eu tive que criar uma empresa de logística dentro da minha empresa, né? Porque a gente divide em duas situações. Grande São Paulo é uma logística dedicada da Juliana Flores, criada pela Juliana Flores, desde roteirização, confirmação do pedido, romaneio, enfim. Então eu criei desde a confirmação por SMS, então tudo isso é da Juliana Flores, né? Na Grande São Paulo, porque é onde que é o meu maior mercado e na verdade eu não posso ficar errando toda hora, porque eu trabalho com sentimentos, enfim. E para fora de São Paulo, da Grande São Paulo, eu tenho as mesmas dificuldades que todos os grandes têm, né? Na verdade a gente depende da Total Express, dos Correios, da Direct Log, e eles têm as dificuldades deles e acaba refletindo no nosso negócio e a gente tem que dar a cara a tapa para o cliente.
né? Independente de ser qualquer uma dessas que eu citei, se errou, quem tem que estar sempre da satisfação sempre é a empresa mesmo. A Juliana Flores tem que ir lá e de alguma forma minimizar o problema, o transtorno que trouxe para o cliente, né? O cliente não tem culpa, Você é a cara do problema nesse caso. Exatamente, né? Independente de eu ter contratado os Correios, todo mundo sabe a potência que é, a Total Express, ou a Direct Log, que são os maiores, claro. Todos eles têm problema, não tenha sombra de dúvida. O e-commerce vem crescendo muito e eles vêm se estruturando cada vez mais. Eu percebo isso, se você pegar 5 anos atrás, 3 anos atrás, mudou muito essas empresas. Se profissionalizou muito, como todos nós, né? Todos nós eram meio que, vamos falar, meio que amador e fomos crescendo e cada um está se profissionalizando no seu negócio. Logística, no caso de logística, nós de flor, no caso de flor, vendendo mais, vendendo melhor, vendendo com mais qualidade, com mais precisão, enfim, e é assim. Falando nessa questão de consumidor, de cliente, é legal a gente abordar redes sociais. Muito já se falou de rede social, é importante você estar na rede social, ainda mais quando você é um comércio eletrônico. Muita gente já elaborou muitas cartilhas de dicas para melhor uso das redes sociais. Mas é legal a gente ter aqui no estúdio hoje um empreendedor, uma pessoa que está ali diretamente ligada com o negócio, porque o que eu vou te perguntar é justamente isso, casos concretos, né? Rede social é muito importante para vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho a importância que é e como ela ajuda nos negócios mesmo. Aí estamos falando de venda, de faturamento e de relacionamento e de construção de marca. Fala um pouquinho da importância das redes sociais. A rede social para nós, na verdade, é o engajamento da nossa marca, né? Tá próximo dos nossos clientes, deixar as pessoas opinarem sobre a sua empresa. No nosso caso, por exemplo, eu compartilho os produtos que a gente vai lançar para uma data sazonal, um dia da mulher, um dia das mães, para eles interagirem, para a gente saber que rumo que vai tomar, a aceitação do produto, isso é muito bacana. Produtos que eles gostariam que tivesse junto com o meu produto Flor, né? Que eles acham, que chocolate que eles querem, que bebida que eles querem. Então a nossa rede social a gente usa justamente para esse engajamento e está muito mais próximo do nosso cliente. A gente usa dessa forma a rede social. Não tem que pensar em venda, né? Acho que era uma realidade um tempo atrás, acho que a regra, né, continua valendo. Não adianta querer vender pela rede social, que não é o caminho. Não é que não é o caminho. Assim, na verdade, no meu caso, ele não traz tanta venda. Faz venda? Faz. Eu conheço, eu tenho amigos de outro segmento que traz excelente resultado. Que legal. Né? No caso de bebê, no caso de produtos para mulher, literalmente, sapatos, essas coisas. Isso traz um bom resultado, pelo menos é o que eu sei dos meus amigos que têm e-commerce. Concretos, como eu digo, casos concretos da vida real. No meu caso, é como eu falei para você, assim, não traz tanta venda porque não é um produto imediatismo, né? Não é um bem próprio. Você compra para presentear hoje, por exemplo, não sei, hoje você teria vontade de presentear alguém, por exemplo, a sua esposa, você vai presentear numa data que é importante para você, ou se fosse aniversário dela, enfim. Então, no nosso caso, é mais um relacionamento mesmo. E se a mulher, por exemplo, se ela é minha fã e você sabe disso, e você vai dar flor, então automaticamente vai comprar flor de mim. Porque você sabe que ela é fã na Juliana Flores, você vai comprar flor de outro. Então, esse engajamento é importante para nós. É o que faz. Porque assim, só dá um tiro no pé. Se você vai comprar de outra empresa, você sabe que ela gosta. Ela segue a Juliana Flores, você dá de uma outra empresa, quer dizer, não faz muito sentido. Né? Então, a gente enxerga dessa forma. Ela não é o último clique que nós falamos. Né? Ela é influenciadora também. O Facebook, para nós, ela influencia, sim, para a venda. Não é o último clique. Não é o último clique. Mais ou menos dessa forma. Agora, como é que essa história de vender, como é que foi a decisão, na verdade, de vender em outros grandes varejistas? Né? A gente Ponto Frio, vamos lá, Ponto Frio, Saraiva, Casas Bahia. É o Grupo Nova.com, Americanas, a gente tem Saraiva, Walmart, o Extra, tem umas 15 lojas. Como é que foi isso? Quer dizer, como é que foi essa decisão estratégica de falar a gente consegue vender também nesses canais? Então, na verdade, assim, eles procuraram a gente, né, deles, e aí deu um estalo. Foi, peraí, tem um caminho para seguir, né? E traz um bom resultado para nós, de visita, pegar um extra, acreditar na Juliana Flores, isso é importante. Nós somos o canal de venda deles, da própria Saraiva, que faz muito sentido, né, vender livro com o nosso produto. Então isso foi bem bacana para nós. Quando começou isso? Tem uns 6 anos mais ou menos. 6 anos. Hoje já representa 12% do faturamento da empresa. 12% do faturamento. Isso.
Muito bacana. E agora tem um novo modelo, né, que é o Fala. Marketplace, que agora vai ser vendido no carrinho deles, então pode ser que vai trazer um resultado muito maior. Porque hoje, como funciona no caso, no caso de flor, como tem muita particularidade, então sai do carrinho deles e vem para o meu. Vai para o seu ambiente, Pro né? meu ambiente. Literalmente, ele vai para o teu site. Exatamente. Ele está lá, mas quando o cara clica, quando o consumidor clica, ele vai para o seu site. Exatamente, até porque tem muita particularidade de corte de horário, a flor você não compra para entregar daqui 3 dias, você compra para entregar hoje, tem cartão, envelope, tem foto, tem vídeo, tem uma série de particularidades que outros e-commerce não têm, né? Que não é o negócio deles, né? Entendi. Bacana. Bom, falar um pouquinho mais de dicas empreendedoras agora. A gente já está chegando na parte final também. Impressionante como o tempo passa rápido. Fala de plano de negócio. Um pouquinho. Vocês têm, como vocês fazem, como vocês mexem nele. É aquela coisa de mexer toda hora ou não? Peraí, vamos seguir essas metas aqui. Fala um pouquinho de planejamento. Planejamento a gente não tinha, né, até então. Né, a gente tem planejamento nos últimos 3 anos, né, que a empresa tomou um corpo maior e aí você traz pessoas para poder te ajudar a estruturar mais a empresa. E assim, a gente tem plano de negócio, no sentido de determinação o quanto a gente vai gastar de marketing, quanto vai fazer, o quanto representa cada área. Né? O planejamento ele muda sim, né? Não é uma coisa engessada, até porque às vezes a gente acha que vai para a direita e acaba dando não o resultado tão satisfatório e a gente acaba mudando literalmente as trajetórias, mas sim, existe um plano anual, não tem essa dúvida. Principalmente esse ano com tantas variáveis que vai ter, né? Não tem essa dúvida. Esse mês mesmo a gente mudou várias coisas, porque deu tão certo que os projetos que foi feito em janeiro que a gente mudou. Né? Muda tudo, muda até a verba, né? Muda tudo. Bacana. E me diz uma coisa, delegar. A gente sabe que quando a empresa começa pequenininha, é o dono que faz tudo. Consegue fazer tudo, né? É quase aquela coisa de ficar no caixa e entregar a caixa, né? É mais ou menos isso. Quando a empresa começa a crescer, você tem que aprender a delegar. Ou pelo menos os especialistas fingir que não vê algumas coisas, tem que fingir que não vê algumas coisas. Era esse o ponto que eu queria chegar. Como é que é essa questão de delegar no teu caso? Você ainda está muito envolvido ou você está se sentindo também obrigado, em prol do crescimento, em prol do desenvolvimento da empresa, em delegar e confiar naquelas pessoas que você acha que são competentes? Perfeito. Como é que está se dando isso nesse momento para você? Eu sou muito presente na minha empresa, eu sou apaixonado por ela, é uma coisa que me realiza como homem, como profissional, enfim, eu sou apaixonado pela minha empresa, então eu sou muito presente. Legal. Mas eu delego sim, eu tenho diversos gerentes, eu despacho diariamente com todos eles, eu gosto de opinar em tudo, eu gosto de estar sabendo do que está acontecendo, eu não fico longe não. Claro que tem coisas que você finge que não vê e deixa, tem pessoas que você confia um pouco mais e você, não, vai lá que vai. Mas assim, eles têm autonomia até 80%, né? Passando disso, tem que passar por mim, ou eles mesmos, eles já sabem isso, se eles ficarem seguros... Já é você cultura da empresa. Né? Porque já é cultura, porque assim, eles sabem que assim, eu só posso ir até aqui, e no final você também não pode ficar na corda bamba, você tem que decidir, porque quando você vem com 2 situações, você tem que decidir, porque eles não conseguiram, você vai ter que dar uma solução para eles, né? E acho que isso é muito difícil também, quando a gente fala de ser dono, né? Com certeza. É você ter A, B, o caminho do lado esquerdo e o caminho do lado direito, e tomar essa decisão. E essa decisão é só sua, é um risco só seu, porque na verdade eles são seus gerentes e olha, traz as situações. Né? E você fala, e agora? E aí, às vezes, graças a Deus, eu mais acertei do que errei. Né? Mas eu vou muito na minha intuição. Deu tudo certo até hoje, eu vou muito na minha intuição e eu não mudo. Legal. E já a gente está chegando no finalzinho, uma última pergunta é assim, se você pudesse dar uma dica, eu sempre gosto de perguntar isso, né, para quem está ali na lida, empreendendo, que já tem uma história de empreendedorismo para contar. Se você pudesse dar uma dica hoje, olhando em perspectiva quando você começou até hoje, para quem está começando, qual seria? Ou quais seriam, né? Não dá para limitar só em uma também. Não, eu acho que assim, quando você pensa em montar alguma coisa, você tem que conhecer o mínimo do que você vai fazer, o mínimo do mínimo. Quando eu montei meu negócio, eu já trabalhava 9 anos, e eu me dediquei aí 14 horas por dia, 12 horas por dia. Não tem como você tem que ser apaixonado, como eu falei para você há pouco tempo atrás, eu sou apaixonado pela empresa, eu gosto de chegar na minha empresa, isso é muito bom, me faz bem, e eu acho que isso que dá certo, né? Você tem que estar presente em todas as situações. Numa outra reportagem que eu passei para você, que você me entrevistou, você me perguntou por que sua empresa cresce. Né? Cresce porque eu gosto de ver todos os problemas que ela dá. Eu sou uma empresa normal, eu tenho problemas, até porque a gente tem várias empresas envolvidas na minha empresa.
E você tem que saber exatamente o que está acontecendo de errado, diariamente, porque o certo, você monta um negócio para dar certo. Claro. Né? E a gente tem que se preocupar, sim, em todos os dias com o que deu errado, para você poder ajustar e todo dia vai ajustando um pouquinho e aí sim vai ser um sucesso e trabalhando no mínimo 12 horas por dia, senão não vai dar certo, nem comece. Se você não trabalhar 12 horas por dia, esquece. Não, é verdade, porque é tanta coisa envolvida, você fala com tantas pessoas, é tanta coisa para você decidir, né? É produto, é frete, é servidor, tem uma série de situações que você tem que estar presente e em 8 horas não consegue fazer. Legal. Isso que você falou do erro, né? Vai errar. Vai errar, não tem como fugir, não é o que eu gostaria, claro. Mas assim, você, a partir do momento que a sua empresa cresce, se depender só de você vai lá, compra flor, monta o arranjo, vai lá e entrega, tudo bem, né? Aí você quer vender mais, né? Aí você põe um motorista, aí você quer vender mais, aí você quer entrar para a internet, aí você quer vender mais, quer dizer, e aí você vai envolvendo outras empresas, RP, servidores, data center, TI, quer dizer, uma série de empresas que está envolvida na sua empresa. E às vezes o erro nem é diretamente seu, e sim dos terceirizados, mas o cliente não tem que saber disso, nem tem que passar isso para o cliente. Verdade. Né? Legal. Bom, pessoal, 14 horas, 30 minutos, a gente está chegando ao final dessa nossa entrevista dessa quarta-feira, que a gente recebeu aqui o Clóvis Souza, da Juliana Flores. Lembrando que a gente está fazendo, na verdade, uma série de entrevistas ao vivo durante toda a semana, como aquecimento para a Feira do Empreendedor do Sebrae. Passar rapidamente a nossa programação. Hoje a gente recebeu o Clóvis Souza. Amanhã, quinta-feira, a gente recebe Pedro Herz, dono, um dos fundadores da Livraria Cultura. Na sexta-feira, o Lindolfo Martim, que também criou a Multicoisas. Todos empreendedores aí bem interessantes, com uma trajetória nesse mundo dos negócios que tem bastante coisa a acrescentar. Clóvis, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria te agradecer a presença. Agradeço o convite, mais uma vez, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Amanhã, por volta das 14 horas, a gente volta. Até lá.